meu nome é Hélio Silveira, eu sou advogado com atuação voltada para o direito eleitoral, atuação profissional, sou advogado em São Paulo, sou membro de diversas entidades, participo de várias comissões na OAB, em diversas entidades de direito eleitoral, e estou aqui hoje agradecendo o convite da diretoria de formação da Fundação Perseu Abramo para falar um pouco sobre fiscalização no processo eleitoral e especialmente sobre urna eletrônica. Esse ano de 2022 nós vamos ter eleições presidenciais para governador, para senador, para deputados federais e deputados estaduais. E talvez essas sejam as eleições mais importantes da nossa história republicana, né, porque são eleições marcadas por uma forte polarização, um forte extremismo no mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, em que se investe muito contra a política, através de redes de desinformação, através da rede mundial de computadores, da internet e das redes sociais e de compartilhamento de mensagens. A democracia no mundo nunca esteve tão em risco com políticos extremistas que visam atentar, especialmente contra o processo eleitoral. E aí tem grande importância a urna eletrônica no Brasil. Eu preciso aqui só fazer uma retomada histórica para que a gente compreenda do que nós estamos falando. O Brasil, que completa esse ano 200 anos de sua independência, ele só se tornou república no final do século XIX. E as eleições aqui, embora as eleições venham desde o século XVI, desde as ordenações do reino, né, manuelinas, filipinas, afonsinas, essas ordenações do reino sempre organizaram alguma forma de processo eleitoral. E nós praticamos, nesse território chamado Brasil, eleições desde o século XVI, através da primeira vila, que foi a Vila de São Vicente. Desde lá, nós praticamos eleições municipais, né, eleições nas vilas. Mas nós vamos ter realmente eleições com maior densidade a partir do Império e especialmente com a proclamação da República. Mas são eleições sempre marcadas por muitas fraudes, né? Há uma obra clássica do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, caçado pela ditadura militar, Vitor Nunes Leal, chamado Coronelismo, Inchado e Voto, que dá conta dessa ação nefasta sobre as eleições municipais, né, e sobre como as fraudes ocorriam, né, ali é um repertório imenso de fraudes eleitorais. Até que vem a Revolução de 30. Do que era proclamado na Revolução de 30 era acabar com a fraude eleitoral. E, a partir de 32, nós temos a criação da Justiça Eleitoral, que esse ano de 2022 completa 90 anos. Então, 90 anos nós temos a Justiça Eleitoral no Brasil. E a quem devemos, especialmente, um aumento do corpo eleitoral, né? A inscrição de pessoas. A partir de 32, nós temos o voto feminino e vamos acrescendo ano a ano, eleição a eleição, mais eleitores a esse corpo eleitoral. Então, hoje nós somos uma democracia que efetivamente temos uma grande parcela da população votando, né? A partir de 88, inclusive, o voto permitido dos analfabetos e o voto também permitido dos maiores de 16 anos. Que é, aí nesse caso, opcional, e que tem grande importância nesses momentos. Então, 90 anos de Código Eleitoral, de Justiça Eleitoral, de voto feminino, então é um ano muito emblemático para nós. Nós tivemos, mas apesar disso, nós tivemos várias ditaduras, duas ditaduras especialmente, ditadura Vargas e ditadura militar, que atrasaram um pouco o nosso processo de modernização do processo eleitoral. A partir da Constituição de 88, nós temos aí a retomada das eleições, especialmente a retomada de eleições para governador e presidente da República. Presidente da República, a primeira eleição depois da ditadura de 64, foi a eleição de 1989. E aí a criação nos anos 90 de uma lei das eleições permanente, uma lei dos partidos políticos, uma lei das inegibilidades, enfim, nós organizamos o nosso quadro normativo eleitoral.
E, com isso, também tentamos combater as fraudes, que vinham desde a República Velha e que vários mecanismos de modernização, a partir dos anos 30, nós tentamos implementar para dar confiabilidade e buscar a verdade eleitoral. Mas, a partir de 96, nós trazemos uma novidade muito importante para a nossa democracia, que é a urna eletrônica, né? Essa urna eletrônica criada e que pode-se dizer que é um modelo de eleição segura para o mundo. A urna eletrônica foi instalada entre nós, foi inaugurada entre nós em 1996, eleições municipais, depois foi grande parte em 1998, e na eleição de 2000, 100% do território nacional foi alcançada pela urna eleitoral. E desde lá nós estamos praticando eleição, realizando eleições com a urna eletrônica. E o que assistimos nesses longos anos de 2000 para cá, né, 22 anos, né, ou vamos dizer, 22 anos de urna eletrônica. O que nós assistimos de lá para cá? Nós assistimos eleições periódicas, alternância de poder, né, e eleições cada vez mais eficientes, né? Não se pode dizer que tenha ocorrido nenhuma ocorrência grave nesse período, né? Nada que fosse significativo a dizer que a urna não funciona ou que ela não é segura. Pelo contrário, nós tivemos nesses períodos todos de 25 anos, 22 anos em abrangência territorial integral, nós tivemos o que é muito importante, alternância de poder, seja nos municípios, seja nos governos do Estado, seja no Senado Federal, seja nas câmaras dos deputados, uma renovação muito grande, seja nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores e na presidência da República, né? Foi eleito pela urna eletrônica Fernando Henrique Cardoso, depois o presidente Lula, depois a presidente Dilma, depois o atual presidente da República, né, que hoje está no exercício do seu mandato, no término do seu mandato. Então, nenhuma ocorrência nós temos aí significativa nesse processo. E esse é um processo de urna eletrônica que vem se aprimorando ano a ano, né? Nós, se tomarmos como parâmetro a urna de 96, a urna atual é uma urna absolutamente diferente, embora parecida com o modelo anterior, mas no seu desenvolvimento tecnológico, ele é absolutamente um novo equipamento, cada vez mais moderno e cada vez mais seguro. Então, isso que nós temos verificado ao longo dos anos sobre a urna eletrônica. É muito importante dizer, eu queria dizer especialmente sobre a urna, que ela ela não deixa de ser ela é um microcomputador, né, usado especialmente, desenvolvido especialmente para as eleições. Ela é resistente, ela tem pequenas dimensões, ela é leve e ela tem autonomia de energia e muitos recursos de segurança. É fundamental dizer o seguinte: ela não é integrada à internet, então ela não pode sofrer um ataque hacker, ela não pode sofrer um ataque externo, né? Então, ele insisto com vocês, um microcomputador para uso específico nas eleições. Ele é resistente porque ele vai do sul do país, do extremo sul do país ao extremo norte, né? E no extremo norte, algumas localidades precisa chegar de barco, né? Em alguns locais vai ter que enfrentar temperaturas diferentes, né? Temperatura muito fria, muito calor, né? Então, ela tem que ser realmente resistente. Ela tem pequenas dimensões, ela é leve e com autonomia de energia e muitos recursos de segurança. Ela tem 2 terminais, o local de votação e um outro aparelho que fica com o mesário para identificação do título do eleitor. E é muito importante, o teclado, aqui quem é mais antigo vai se lembrar, porque hoje em dia o celular já já acabou com o que nós tínhamos aqui no Brasil, que eram os orelhões, né? Os orelhões, eles tinham um em cada esquina e ele tinha um teclado específico, né? Então, o teclado do orelhão, ele foi importado para a utilização da urna eletrônica. É uma informação que poucas pessoas sabem, mas ele foi trazido para a urna eletrônica de modo a facilitar a agitação dos candidatos. E com isso,
aquelas pessoas que tinham dificuldade de escrever o nome de candidatos numa célula de papel, elas puderam memorizar o número do seu candidato e digitar com maior facilidade. Então, ela também é acessível às pessoas com alguma dificuldade para exercer a sua cidadania, né? Então, é um modelo... E o desenvolvimento dessa urna eletrônica, ela envolveu aí diversos técnicos, né, da mais alta qualificada pesquisa nacional, né? Então, técnicos do ITA, do Exército, da Aeronáutica, pessoal da Justiça Eleitoral, né, engenheiros altamente qualificados brasileiros conseguiram desenvolver essa urna eletrônica, né, que tem se mostrado, no meu modo de ver, muito eficiente ao longo desses anos todos que vamos testando as eleições. É bem dizer que nenhuma das eleições que nós passamos de 96 para cá, o resultado eleitoral ele foi diferente do que as sondagens de opinião pública, das pesquisas eleitorais indicavam, né? Você não tem uma situação em que a urna eletrônica, o resultado da eleição, ela se dá de modo distinto daquele que foi indicado pelas pesquisas, ou seja, não se a pesquisa não indica que vai ser eleito João e a urna elege Maria, né? Isso não acontece. Todas as pesquisas, os resultados são absolutamente muito próximos daquilo que é feito nas sondagens eleitorais. A urna eletrônica, é preciso que se diga, ela tem um amplo processo de fiscalização. E isso é um enunciado que já vinha no Código Eleitoral, ainda em vigor de 1965, veio reafirmado na Lei 9.504 de 97, que é a lei definitiva das eleições, né, que é o amplo processo de fiscalização da votação e da apuração, né? É um teste, é uma situação precedida de muitos eventos que asseguram a confiança na urna e o acompanhamento da fiscalização. Então, nós temos um amplo processo de fiscalização através de cerimônias para lacração, para conhecimento do programa, para testes, né? Então, você tem a urna e o processo de votação é submetido àquilo que a gente chama de testes com hackers, né? Que não são hackers, mas são especialistas em comunicação, em informática, engenheiros e pessoal especializado que vai tentar identificar as fragilidades da urna eletrônica para que a Justiça Eleitoral possa desenvolver mecanismos de combater esses mesmos tipos de vulnerabilidade. Então, esses testes são realizados. Cerimônias de lacração, né? Testes de integridade da urna. Esse é o principal teste que é realizado, né? Mas, antes de falar do teste de integridade, eu queria dizer, todos os programas, ele possui uma assinatura digital. Então, só programas identificados são ali manuseados. Ele tem processos de auditoria, ele tem cadeia de custódia, então qualquer movimentação feita é identificado ali, né? Lacração dos sistemas, inspeção, registro digital de voto, qualquer alteração fica lá registrada em registro digital RAS, né? Teste de autenticidade dos sistemas eleitorais, testes públicos de segurança, que são esses, como eu mencionei há pouco, com os hackers, né, trazidos para tentar encontrar fragilidades na urna eletrônica. E todo esse processo de acompanhamento da fiscalização, ele é acompanhado por diversas entidades, diversos atores políticos, né? Os partidos políticos, agora as federações partidárias ou as coligações, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, representantes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, da Sociedade Brasileira de Computação, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, das Forças Armadas, né? Que aí estamos aqui objeto de polêmicas, né? Da Confederação Nacional da Indústria e de todas as entidades do Sistema S, especialmente Senai, né, que tem pessoal técnico qualificado, empresas privadas de notória atuação em fiscalização e auditoria, departamentos de tecnologia e informação das universidades públicas e privadas brasileiras,
né? Então, todo esse pessoal faz o acompanhamento, tem o direito de fazer acompanhamento, fazer questionamento, participa de comissões para testar a urna. Então, é um processo absolutamente transparente, um processo público, um processo de construção e de confiança em torno da urna, e que não deve ser vulnerado, não pode ser questionado da forma como vem sendo questionado. Na véspera do processo eleitoral, nós temos uma coisa muito interessante, que é um desenvolvimento para a fiscalização que nós fomos criando ao longo da experiência democrática com a urna eletrônica. Urnas no sábado, a gente lembra que as eleições são sempre realizadas no domingo. O primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, quando houver, no último domingo de outubro. A eleição sendo no primeiro domingo de outubro, na véspera, no sábado, em uma cerimônia pública, e com todos esses atores que eu fiz menção, são convidados a participar, são sorteadas urnas eletrônicas, numa sessão pública dos tribunais regionais eleitorais, dos 27 do país, e se faz assim, o sorteio de algumas urnas na capital e no interior. Essas urnas são trazidas para um prédio do tribunal, ou para um espaço que o tribunal determine, né, com a presença de Ministério Público, OAB, partidos políticos, e aí vai se proceder, vai se aguardar essas urnas nessa sala específica, para se fazer uma espécie de apuração paralela, que nós chamamos hoje de teste de integridade das urnas. O que acontece nesse teste de integridade? Essa urna é filmada e são pessoas lá deslocadas para digitar o número de candidatos na eleição, número de candidatos verdadeiros, são digitados na urna, e ao lado, o voto que ele digitou, ele escreve esse voto e deposita numa urna. Tudo isso é filmado durante o tempo todo de votação. No final da votação, são diversas urnas, se imprime aquilo que nós chamamos de boletim de urna, e vamos conferir com os votos que estão lá colocados na urna física, e vamos confrontar se há divergência. Nunca aconteceu. Se ocorre uma divergência, se apurou e se identificou que foi por erro de quem fez a anotação. Nunca se apurou qualquer divergência do resultado. Isso é a prova da integridade da urna, nos parece absolutamente que dá garantia e segurança ao processo eleitoral. É importante dizer que no dia da votação, aí no domingo, eu falei do sábado, retirada essas urnas, mas a votação paralela, esse teste de integridade, somente será realizado no domingo, no mesmo horário da votação. Então, fica lá das 8 da manhã até as 5 da tarde. E pessoas ali colocadas, todas filmando, sobre fiscalização, vigilância e gravação. No dia da votação, em que os eleitores são convidados e as eleitoras são convidados a comparecer à sessão eleitoral, a urna vai expedir um documento que nós chamamos de zerésima, né? É uma expressão que a lei trouxe, é uma espécie de boletim em que vai dizer que não foi atribuído nenhum voto a nenhum candidato. Eles têm que estar zerados. A urna não estará grávida, né? Não terá uma programação de qualquer atribuição de voto a qualquer candidato. Eles têm que estar zerados. E aí se procede o dia normal de votação. As pessoas comparecem, votam, terminam de votar até às 5 horas, ou até terminar ali a fila de votação. Terminado isso, é expedido um novo documento, que é o fechamento da urna, que vai sair o boletim de urna. Vários documentos serão impressos, chamado boletim de urna. E um deles deverá ser fixado nas zonas eleitorais. Nas eleições de 2020, é importante que se diga, houve um atraso à divulgação dos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas em pequenos municípios já sabia quem eram os candidatos eleitos, porque, como não eram muitas sessões eleitorais, era possível se verificar nos boletins de urna quem era aquele candidato a prefeito e vereador, os vereadores que tinham obtido melhores votos. E com isso foi possível que a fiscalização dos partidos e dos candidatos já soubessem quem tinha sido eleito, né? Então, aquelas informações que constarão do boletim de urnas constará da totalização final, ok? Então, não haverá divergência.
Essa urna eletrônica, a urna eletrônica, ela vai expedir, a partir dali, encerrado, impresso o boletim de urna, sai uma espécie de um disco, né, um flashcard, um documento, um disco, né, que é levado, um pendrive, enfim, que é levado com segurança para as sessões de totalização, que vão fazer essa transmissão desses dados. É importante que se diga o seguinte: a urna eletrônica, eu vou reafirmar o que eu já disse aqui, ela não é integrada à internet, ela não está na rede de computadores. E tampouco essa transmissão que será feita para os centrais de totalização, né? Isso é feito através de cabos óticos contratados especificamente para esse fim. Então, não há nenhuma integração com a Justiça Eleitoral. Uma informação que tem circulado, especialmente por parte do presidente da República, que atenta contra o nosso sistema de votação e, portanto, contra a nossa democracia, ele diz que há uma sala secreta no TSE. Essa sala secreta não existe, né? O que existe é que há um computador em que recebe todas as informações do país, e aí, mas que são informações que já foram coletadas no boletim de urna, que são idênticas ao boletim de urna e que são levadas para o central de totalização e transmitidas para o Tribunal Superior Eleitoral sem conexão com a rede mundial de computadores. Então, e o que vai ser expresso ali é justamente aquele documento que saiu no boletim de urna. Então, é assim que funciona, basicamente, o nosso sistema de urna eletrônica. É preciso dizer o seguinte: nesse instante que nos encontramos, é fundamental defender a urna eletrônica. Defender a urna eletrônica é defender a democracia no Brasil, que eu estimo que esteja em risco pelos ataques que se faz ao sistema, né? É preciso que tenhamos confiança nessa urna eletrônica. Ela não foi uma conquista de agora. Ela não é uma invenção de alguém que queira prejudicar ou fraudar o sistema. Como eu disse para vocês, nós tivemos a proclamação da República e tivemos aí todo um desenvolvimento ao longo do século XX para que se buscasse a verdade eleitoral, né? Saiu daquela eleição antiga, viciada, que ocasionava só fraudes, né, para um sistema que foi se sofisticando. E a partir dos anos 90 nós tivemos a urna eletrônica. Quem assistiu, como eu, os processos de votação antes da urna eletrônica, que era o voto manual, que era o voto escrito, sabe quantas fraudes nós passamos e quanta insegurança nós passamos, né? As apurações demoravam, o processo eleitoral, o processo de apuração era lento, muitas ocorrências de fraude, nenhuma segurança que o resultado das urnas fosse o resultado final dos eleitos, né? E essa urna realmente foi uma conquista. Também é falsa a informação de que a urna eletrônica só existe no Brasil. Não, não existe só no Brasil. Alguns países, é verdade, preferem o voto manual, mas um país com a dimensão territorial que tem o nosso país, com a história que tem o nosso país, com a ocorrência de fraudes que nós tivemos ao longo de grandes períodos, né? Desenvolver a urna eletrônica foi uma necessidade. Por exemplo, dizem que na Alemanha não tem a urna eletrônica, porque os alemães simplesmente disseram que lá não precisava, porque eles tinham confiança da população no processo de apuração, de fato. Então, não era uma necessidade histórica como foi no Brasil, né? Aqui eu disse que nós já tivemos até uma revolução por conta de fraudes eleitorais, né? E para evitar justamente esse tipo de ocorrência, é que se criou a urna eletrônica na forma, e a votação eletrônica na forma como nós temos agora. Por isso que eu digo, defender a democracia é defender a urna eletrônica. A urna eletrônica, evidentemente, ela vai reclamar desenvolvimentos, né? E mais fiscalização e processos de aprimoramento na sua concepção e na sua aplicação aos eleitores brasileiros. Mas esse desenvolvimento não deve ser feito sob ameaça, né? Jamais, né? Ele deve ser um processo positivo de construção da cidadania, né? Chegará o tempo em que votaremos através de aparelhos celulares, né? Em dispositivos manuais, smartphones. Chegará esse tempo. Mas, nesse instante,
mais do que nunca, defendemos a urna eletrônica e defendemos a democracia e devemos aí fazer um grande esforço com a população brasileira em ter confiança no sistema e segurança de que o resultado que dali sairá é o resultado verdadeiro, né? Essa eleição exige um desafio de todos nós, especialmente nós que militamos aí com os partidos de esquerda, com as forças progressistas, que nós estejamos na rua no dia da eleição defendendo a urna eletrônica, né? Eu cada dia mais vejo que isso é de uma importância sem igual para essas eleições que comecei dizendo aqui na nossa aula, talvez sejam as eleições mais desafiadoras, mais importantes na história da nossa República. Com isso, eu agradeço a atenção e acho que fiz aqui um panorama do processo eleitoral. Eu indico para vocês a leitura da resolução 23673 do TSE. Essa resolução traz o texto compilado de todo o processo de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Eu vou repetir, a resolução 23673, né, do Tribunal Superior Eleitoral. É com ela que eu baseei e que trouxe aqui para vocês os dados para essa nossa conversa. Muito obrigado e um abraço a todos e todas.